Meu nome é Daniel Magano, eu sou Meu Deus. farmacêutico e cuido da linha Viscom Album na Farmácia HealthTech. E, em nome da Farmácia HealthTech, eu quero dar as boas-vindas a todos os que estão enfrentando aqui o frio no sul e a chuva em outros estados para assistirem a essa palestra tão especial da doutora Cláudia Costa. A doutora Cláudia Costa é uma veterinária com muita experiência no tratamento de animais pequenos com Viscom Album. Depois ela vai se apresentar condignamente. E nós estamos justamente trabalhando com a parceria dela aqui na nossa linha HealthTech Vet. Conseguiu, Essa Caco? aula vai durar um pouco menos de 1 hora, para nós termos ainda espaço para algumas perguntas. Eu gostaria de pedir a todos os presentes que fechem os seus respectivos microfones e telas para que não tenha ruídos de fundo. E as perguntas, por favor, vão anotando no chat. No meu telefone, no fone do telefone eu consegui. É fácil depois da doutora Cláudia responder. Então, sem mais delongas, eu quero passar aqui a palavra para a doutora Cláudia Costa e desejar uma ótima aula, uma ótima palestra para todos e uma boa noite. Se for necessário, no final a gente entra outra vez. Boa noite a todos. Com o maior prazer de poder estar aqui com vocês todos para falar sobre o Viscom Album, essa planta maravilhosa que tem o maior recurso terapêutico frente ao câncer atualmente. Então, nós vamos conversar essa noite um pouquinho sobre ela. Eu sou Cláudia Costa, sou médica integrativa e vou falar um pouquinho de mim para vocês me conhecerem. Eu sou médica veterinária formada pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia pela USP em 1991. Fiz mestrado na mesma faculdade em clínica veterinária. Sou homeopata há mais de 25 anos. Eu tenho especialização em iridologia, tenho inclusive um livro escrito em parceria com o Dr. Celso Batello, que é uma referência em iridologia humana. Tenho formação em medicina tradicional chinesa e acupuntura, formação em antroposofia, em Reiki e arte Mahikari, para quem não conhece, imposição de mãos, constelação sistêmica multiespécie e trabalho com o Viscom desde 2008. Aqui sou eu, minha filha e uma das minhas, entre aspas, não podemos chamar, mas das minhas filhas. Eu sou criadora de pastor alemão há mais de 20 anos e está aqui, uma das minhas pequenas. E quem é a HealthTech Vet, que tanto eu como o Dr. Daniel Magano estamos conversando, falando tanto? A HealthTech Vet, uma divisão da HealthTech, é uma empresa de manipulação de medicamentos estéreis e injetáveis. Foi fundada em 2001 por visionários Danilo Benedito, Ailton Marcócio e João Teruya, que aqui eu faço uma homenagem por ter abraçado a causa do Elixir, que é atualmente o nosso Viscom Album. A HealthTech se destaca pelo pioneirismo, por inovação, segurança nos processos de preparação e controle qualidade físico-químico e microbiológico de seus produtos. São nutracêuticos, vitaminas, minerais, aminoácidos de alta qualidade, indicados para as mais diversas terapias de tratamentos individualizados de cães e gatos. Desde 2020, ela comercializa e divulga no Brasil o extrato de Viscom Album, que é fornecido pela empresa alemã Elixir. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Acima de tudo, o Viscom Album, ele está na frente da medicina integrativa, e é por isso que eu começo essa nossa conversa falando sobre a importância da medicina integrativa nos tratamentos atualmente para o câncer e para outras patologias. O Ministério da Saúde brasileiro, na Secretaria de Atenção Primária à Saúde, a SAPS, ele classifica como práticas integrativas e complementares em saúde, as PICs, como recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças, a recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico entre o médico e o paciente e na integração do ser com o seu meio ambiente e a sociedade. A medicina integrativa é a prática terapêutica que aborda de forma integral e completa o processo de cura do paciente,
envolvendo mente, corpo e espírito. Ela associa a medicina convencional com as práticas de medicinas complementares e alternativas. O visco não é uma medicina convencional, por isso ele está classificado dentro da medicina integrativa. No nosso lado esquerdo, nós temos os 7 pilares da medicina integrativa. Primeiro, ser menos invasiva. Basear-se em evidências. Para aqueles que podem afirmar que medicina integrativa não é ciência, hoje nós temos o medicina baseada em evidências. Aqui nós integramos a medicina integrativa. Combinar tratamentos tradicionais e complementares, ou seja, a medicina integrativa pode estar associada a qualquer tipo de tratamento. Se você tiver um quadro onde você vai usar a quimioterapia, a radioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, a medicina integrativa está bem indicada. Investigar sempre a causa do problema. Considerar todos os fatores que podem levar ao bem-estar do nosso paciente. Analisar todos os resultados que nós estamos colhendo frente a essas terapias. E, principalmente, priorizar a relação médico-paciente. A boa relação entre o médico-paciente, e no nosso caso, o paciente é o animal, então vamos incluir também nossos clientes, essa boa relação, essa integração entre médico, cliente e paciente dentro da medicina veterinária traz, ou melhor, favorece os resultados. Aqui um diagrama para nós podermos entender onde entra esse viscoalbum que nós estamos falando. Do lado direito desse diagrama, nós temos uma inibição direta do câncer. Dentro da medicina convencional, nós temos para o paciente oncológico a associação de cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, imunoterapia, hormonioterapia e corticoide terapia, como recursos para a inibição indireta do câncer através da ativação do sistema imune. Onde nós encontramos a medicina integrativa, nós teremos como abordagens terapêuticas para o paciente oncológico o viscoalbum, em primeiro lugar, medicamentos vibracionais, por exemplo, a homeopatia, os florais, e inclusive as terapêuticas vibracionais e quânticas. Mudanças de estilo de vida, nós precisamos favorecer a qualidade de vida desse paciente. Aqui nós temos também a nutrição, as terapias integrativas todas, que nós comentamos, homeopatia, acupuntura, imposição de mãos, cromoterapia, florais, dentro de todos os recursos que os médicos veterinários hoje têm acesso. E diretamente sobre o responsável, o tutor, a psicologia, e o desenvolvimento da espiritualidade para o entendimento do processo da doença. O manejo racional integrativo do câncer, nesta abordagem, vai envolver, então, sempre que possível, a redução da massa tumoral por cirurgia, onde nós vamos tentar eliminar o máximo possível a dosagem antigênica tumoral. A diminuição da massa tumoral diminui o esforço desse sistema imune em controlar um processo que está em desenvolvimento. O segundo passo, a estimulação, o reforço, a restauração dos imunomecanismos contra a proliferação celular. O câncer começa a crescer de forma descontrolada. Nós precisamos integrar esse sistema imune. De que forma? Como foi comentado, através de medicamentos, terapias integrativas, a mudança de estilo de vida, alimentação, exercícios, estímulos, temperatura ambiente. E aqui nós temos que observar que estamos falando do paciente animal. A alimentação é primordial, o cuidado com ela. O favorecimento de exercícios, os estímulos. Eu sempre gosto de lembrar que animal não transa, não caça,
ele fica entediado, ele vive dentro de um ambiente controlado, pobre de estímulos. Ou seja, nós temos que trazer esse animal à vontade de viver. O controle de temperatura ambiente, o frio, infelizmente, favorece doenças. Então, nós não podemos ter esse paciente em contato com a temperatura baixa. E vocês vão entender por que mais à frente. E, principalmente, como imunoestimulante, aqui hoje estamos falando do Viscum album. Eu gosto sempre de lembrar que eu sou médica veterinária integrativa. O Viscum album é o nosso carro-chefe, porém, eu não abro mão de todas as outras técnicas, dos conhecimentos que eu desenvolvi ao longo de mais de 30 anos. Então, eu sempre falo para o nosso colega veterinário, use e abuse dos recursos que estão à sua mão e que foram aprendidos durante a sua formação. O Viscum album, que nós estamos conversando hoje, é a planta mais estudada e utilizada em medicina integrativa. Aqui, por exemplo, eu coloquei foto de pelo menos 6 livros publicados. Isso não é nada dentro dessa vasta literatura científica. Nós temos mais de 1.500 artigos publicados no PubMed, mais de 3.600 artigos baseados em ciência básica e estudos clínicos. Ou seja, existe muita literatura, infelizmente, grande parte dela está em alemão, a planta foi desenvolvida, vem da Alemanha, mas hoje já existe muita tradução, muita publicação. Então, para os colegas profissionais, a busca no PubMed vai favorecê-los. E a busca em toda a nossa biblioteca científica também. E eu gostaria de lembrar a todos que mais de 70% dos pacientes oncológicos na Alemanha, humanos, hoje fazem uso concomitante do Viscum album com outras terapias para que favoreça o tratamento e o melhor resultado frente ao câncer. Para falar de Viscum album, eu preciso falar um pouquinho sobre a história do Viscum album. De onde veio? Quem teve a ideia? Como foi a sacada dessa planta maravilhosa? O Viscum album, na antiguidade, já era conhecido desde Hipócrates, de Paracelso. Hahnemann, o pai da homeopatia, faz menção e descreve toda a patogenesia dessa medicação. Ele foi empregado para epilepsia, para aumentos esplênicos, ou seja, aumentos de baço, arteriosclerose, hipertensão, desordens reumáticas, diversas patologias. Chegou a ser considerado uma panaceia. Tem uma mitologia nórdica interessantíssima, que a gente costuma abordar, nós temos sempre o costume de falar sobre isso durante os cursos de Viscum album para médicos veterinários. O Rudolf Steiner, que é o pai da antroposofia, que tem a foto dele, foi o primeiro a recomendar o uso de Viscum album para o manejo de tumores. Ele observou que esta planta tinha uma biologia peculiar, única, exclusiva, e que, desta forma, ele conseguiu associar o crescimento dessa planta ao crescimento do câncer nas pessoas. E ali ele conseguiu perceber e foi o primeiro a recomendar o Viscum album para o tratamento do câncer. Em 1916, ele e a doutora Ita Wegemann começam a desenvolver medicações à base de Viscum album. E em 1917, nós temos vamos dizer, o recorde, não, a anotação da primeira aplicação do Viscum album em caso oncológico. A medicina antroposófica é a mãe do Viscum album. Ela foi desenvolvida pelo Dr. Rudolf Steiner em conjunto com a doutora Ita Wegemann. Ela não intenciona ser uma alternativa, ela é integrativa, ela é baseada em ciências naturais, é uma extensão do conhecimento com um olhar para o ser humano, para o viver bem. E, através de meios terapêuticos, nós temos a medicina antroposófica, que faz parte de uma escola filosófica chamada antroposofia. Interessantíssima e preocupada com a busca espiritual
do desenvolvimento do ser humano. O Viscum album. E o que é esse Viscum album que nós, da farmácia HealthTech, preconizamos e gostamos tanto? Ele é o extrato fresco da planta total obtido do visco branco. E essa manufatura, ela envolve diferentes técnicas especiais e nenhuma fermentação. Ela segue preceitos recomendados por Rudolf Steiner lá no início do século XX. Nós colhemos a planta tanto no inverno como no verão. Existem cuidados importantíssimos, essa planta não pode tocar o solo. São cuidados essenciais para que haja qualidade desse extrato e que todos os benefícios possam se manifestar no tratamento. Os cuidados com a qualidade desse extrato são rigorosíssimos. E para vocês terem uma ideia, quando nós falamos do extrato fresco, nós trabalhamos em miligramas. A quantidade da planta fresca usada para produzir uma ampola de extrato aquoso é expressa em miligramas. Nós estamos falando de matéria, existe planta ali naquela ampola. 10 miligramas da planta fresca é usada para produzir uma ampola de 10 miligramas de Viscum album em extrato para que possamos aplicar no nosso paciente. O que compõe esse Viscum album? Do que se trata? Nesse extrato de Viscum album fresco, nós temos as glicoproteínas, são as lecitinas do visco. Elas são colhidas principalmente na planta durante o inverno. Existem os polipeptídeos, que são colhidos durante o verão. São as viscotoxinas, principalmente a 1A3, a 1PS e a UPS. Existem os peptídeos, principalmente o peptídeo 5000D. Os polissacarídeos, a arabinogalactona e a galacturonana. E óligosacarídeos, além de terpenos e outras substâncias importantes que fazem a composição desse extrato. Sabe-se, através de vários estudos, que a ação do Viscum completo, a planta completa, tem uma ação muito mais eficaz do que se nós separássemos em frações de lectinas, de viscotoxinas. Então, o interessante para a aplicação e controle do nosso câncer é a planta completa, é o extrato desse Viscum. Quais são as indicações oncológicas do Viscum album? Número 1, para o tratamento de tumores sólidos, todos e quaisquer tipos de câncer, de tumores em massa. Tratamento número 2, tratamento concomitante de doenças sistêmicas malignas, linfomas, mielomas múltiplos e leucemia. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, tratamento concomitante. É importante sempre lembrar dele estar junto às outras terapias. A prevenção para a recorrência após a terapia curativa primária. Você pode ter feito a cirurgia, você teve sucesso no seu tratamento, e o Viscum vai ajudar-nos a prevenir metástases e recidivas. Ele tem essa ação de trabalho em cima do sistema imune de forma efetiva e muito importante. A prevenção também das lesões pré-cancerosas. Existem muitas lesões no corpo das pessoas e dos animais que predispõem ao desenvolvimento do câncer. Por exemplo, a hepatite crônica B, colites ulcerativas, pólipos intestinais. E, no nosso caso específico, um exemplo, a doença inflamatória crônica intestinal dos nossos felinos. Existem diversas lesões pré-cancerosas, por exemplo, o HPV humano, são lesões que predispõem ao câncer. A prevenção através do Viscum album garante que esse sistema imune seja estimulado e provoque uma resposta em que a gente possa, de alguma forma, nos prevenir contra o desenvolvimento dessas lesões. Aqui, nesta tabela, fica bem fácil de você poder observar e sintetizar as ações.
Tratamento profilático, ou seja, prevenção, lesões pré-cancerosas definidas, onde o objetivo é a involução dessas lesões pré-cancerosas. Tratamento aditivo, coadjuvante do câncer ativo, concomitante ao tratamento oncológico, ou seja, nós usamos o viscoalbum junto com a quimio e com a radioterapia. Nós procuramos ter uma imunoproteção e aumentar a tolerância à quimio e à rádio. É sabido que o viscoalbum diminui os efeitos colaterais da quimio e da radioterapia. Ou seja, o tratamento concomitante do visco diminui esses efeitos colaterais tão indesejáveis. O tratamento adjuvante pós-remissão, como eu comentei, então é a prevenção da recidiva pós-cirúrgica ou a remissão, ou manter a remissão oncológica, evitando que talvez apareçam metástases tardias. Aqui nós desejamos o efeito de imunoestimulação e o aumento da sobrevida deste paciente. O tratamento paliativo. Nós temos N pacientes que nos chegam já em situações em que nós sabemos que nem a intervenção cirúrgica, nem mesmo uma quimio ou uma radioterapia bem feitas, resolvem o quadro. Ou seja, o câncer inoperável, existem tumores. Hoje mesmo eu peguei um animalzinho com um tumor de base de coração em volta da aorta, não havia condição cirúrgica, mas nós temos uma opção de tratamento, que é o viscoalbum. Ou animais com quadros metastáticos importantes. Aqui também, muitas vezes, não é possível nós termos uma ação efetiva e podemos trazer qualidade de vida, trazer o aumento da sobrevida através do tratamento paliativo com o viscoalbum. A busca aqui sempre será a melhora da qualidade de vida deste paciente e reduzir a velocidade de crescimento do câncer. Nós temos outras indicações do viscoalbum, eu gostaria de comentar rapidamente com vocês. Aqui eu quero uma parte, olha que linda ao nosso lado esquerdo, a flor do viscoalbum, delicadinha. Ela não cresce, ela não se desenvolve, ela só se apresenta. Olha que gracinha. Bom, como outras indicações do visco, nós temos a estimulação da medula óssea, as doenças primárias de medula óssea, tratamentos com mielossupressão induzida. Quantas e quantas doenças nós somos obrigados a causar uma mielossupressão para que possa manter a saúde desse paciente? Doenças autoimunes. Eu tenho vários casos de animais, vou dar o exemplo dos pastores alemães, me desculpe, dos quais eu tenho grande clientela, e eu tenho tido um excelente resultado no controle de doenças autoimunes com o viscoalbum, uma redução enorme de imunossupressores através do viscoalbum. Infecções de repetição, como, por exemplo, cistites de repetição, quadros orofaríngeos que se repetem, nós estamos sempre criando o quê? Uma melhora da imunidade desses pacientes através do uso do viscoalbum. Processos inflamatórios articulares crônicos, principalmente nas artrites reumáticas ou outros quadros reumatológicos, nós temos uma ação importante do viscoalbum. Um colega nosso de medicina humana, Dr. Nilo Gardim, amanhã, neste sábado, dará um curso só sobre esse tipo de quadro, controle da dor articular através do uso do viscoalbum. Para os interessados, vale a pena se inscrever. E nós temos em literatura atualmente diversas frentes de pesquisa com o viscoalbum para outros quadros, outras patologias. O que nós temos usado, inclusive, nós temos observado vários colegas testando o viscoalbum, inclusive para diabetes. Ou seja, existe para nós médicos veterinários uma gama de possibilidades de uso deste nosso viscoalbum, não só para o câncer, mas para outras situações onde o sistema imune esteja envolvido. O viscoalbum, ele traz o quê? Uma estimulação dos fatores de autocura do paciente oncológico,
Sim, quando nós temos um quadro de câncer, o que nos vem à cabeça é que nós temos que lutar contra o câncer. As ferramentas são a cirurgia, a quimioterapia, são sempre mecanismos fora do nosso paciente, e nós esquecemos que esse nosso paciente sabe lutar contra a própria doença. Desde que nós nascemos, o nosso sistema imune está trabalhando, ele está efetivo. Então, nós temos que favorecer a ação desse sistema imune. O Viscoalbum estimula esse sistema imune a trabalhar a favor deste paciente, através da estimulação do processo inflamatório imunológico. Todos os nossos processos de doença estão em cima de processos inflamatórios. O câncer não foge disso. A doença articular é uma inflamação. A doença autoimune é uma inflamação exacerbada. O que o Viscoalbum faz é trazer esse paciente para o prumo, para ele poder fazer uma resposta imune mais adequada para cada processo. A reação inflamatória no sítio de aplicação da injeção, ela atrai e desenvolve uma série, ela desencadeia uma série de induções imunológicas, onde todas as células e mecanismos imunológicos são acionados frente àquele estímulo. O aumento da temperatura corporal é um ponto importantíssimo na viscoterapia. É através do calor que nós temos a vida. Lembrem-se que um organismo que está, vamos dizer, desfavorável, ele está adoecido de forma que não tenha um bom prognóstico, ele perde calor. O Viscoalbum estimula o organismo de calor. O vivo, o espiritual, ele tem um calor. Quem está morrendo perde calor. Então, o visco estimula esse calor. E é esse calor que vai trabalhar, que vai acionar o processo inflamatório. O aumento da contagem de leucócitos. Nós podemos ver isso nos nossos exames controles, nos hemogramas. Aumento do número de neutrófilos, de eosinófilos e de linfócitos. Oi, Juju. E o aumento da reação inflamatória peritumoral. O Viscoalbum faz com que, em volta desse tumor, as células envolvidas no mecanismo inflamatório se concentrem e ajudem a controlar o crescimento tumoral, propiciando a apoptose, que é a morte da célula cancerosa, e a diminuição, a dificuldade de angiogênese, que são os vasos em volta desse tumor, para que ele não seja alimentado. Essa é uma das propriedades importantes do Viscoalbum. Nós temos como efeitos clínicos o aumento da condição geral, disposição, apetite, a interação, a qualidade do sono, os ciclos biológicos, ou seja, esse animal vai estar estimulado de forma a estar mais vivo, mais alerta, mais disposto. Ele melhora o apetite, ele interage melhor com as pessoas que cuidam dele, ele tem um sono de melhor qualidade, os ciclos biológicos dele ficam mais regulados, ou seja, qualidade de vida. Aumento de tolerância à quimio e à radioterapia, como eu já comentei com vocês, e é um efeito importantíssimo, caso o cliente opte por esse tipo de tratamento. O aumento da sobrevida é inconteste, nós temos inúmeras publicações demonstrando isso. O aumento da estimulação da medula óssea, lembrando que muitas vezes nós temos síndromes paraneoplásicas e encontramos inclusive anemias, ou seja, é essencial a ação do Viscoalbum sobre a medula óssea. A diminuição da dor tumoral e a diminuição da velocidade do crescimento tumoral. Aqui nós ganhamos um aumento de tempo de sobrevida. Efeitos imunológicos do Viscoalbum. Lembrando que nós temos, aqui já diretamente para os colegas veterinários, a ativação das células imunes através dos macrófagos, dos granulócitos, linfócitos, o aumento da temperatura, lembrando também, mais uma vez, reforçando a importância de manter esse animal aquecido, favorecendo esse aumento de temperatura para que a ação
de macrófagos, granulócitos, linfócitos, seja atuante. O aumento da inflamação no sítio da aplicação, como eu comentei, essa aplicação desse viscoálbum que gera esse aumento de temperatura favorece a atração das células imunes, o aumento dos números de leucócitos, a atividade dos natural killers, que são as células que vão favorecer a morte da célula tumoral, o aumento da fagocitose dessas células, o aumento da lecitina, que propicia as imunogama-globulinas anti-viscum, que gera também uma ação importante durante esse processo, e o aumento de endorfinas, que traz o bem-estar desses pacientes. Nós temos diversos tipos de viscoálbum. A HealthTech trabalha com o Elixir, e dentro do Elixir nós temos o viscoálbum A, que vem de uma planta que é uma conífera, um tipo de pinheiro, vamos assim dizer, que é o abeto, Abietes, viscum A, Abietes do abeto. Nós temos o viscoálbum M, Male, da macieira, que são de outro tipo de árvore que não as coníferas, as decíduas. E o viscoálbum P, o pine, que vem do pinheiro. Cada tipo de viscoálbum é indicado para um tipo de situação. Isto quem vai saber escolher vai ser o médico veterinário prescritor de viscoálbum. Para isso, ele precisa da formação em prescrição de viscoálbum, uma orientação. É dentro do tipo de paciente, do tipo de câncer, que ele vai fazer essa escolha. Cada tipo de visco apresenta diferenças qualitativas e quantitativas na composição entre viscolectinas e as viscotoxinas. As diferenças dessa composição vai gerar o quê? Uma diferença na estimulação inflamatória e o efeito de proteção. É crucial que o colega que vai prescrever esse viscoálbum conheça o seu paciente, conheça os diferentes tipos de visco e suas propriedades, para que ele possa ter uma escolha adequada no tipo de visco que ele vai prescrever para cada paciente, conforme o seu objetivo. Se é realmente o controle do câncer, se é uma imunoestimulação. Para cada tipo de situação, um tipo de visco é adequado. A HealthTech apresenta alguns tipos algumas doses de ampolas. Nós temos o visco que vem, o A, do abeto, como eu comentei com vocês, todas elas vão ser apresentadas em 0,1 miligramas, 1 miligrama, 5 miligramas, 10 miligramas, 30 miligramas e 50 miligramas. O M da Male, da macieira, e o P do pinheiro. O viscoálbum, como eu comentei, que nós temos é o Elixir, e a concentração de lectinas, que é muito importante, varia conforme o tipo de visco que vocês escolherem. No viscum A, nós temos de 2 a 7 nanogramas por miligrama. No viscoálbum M, de 4 a 10 nanogramas por miligrama. E o viscoálbum P, de 10 a 30 nanogramas por miligrama. Aqui vocês podem ter uma noção da quantidade de visco que nós temos por ampola e a quantidade de lectinas, que atua diretamente sobre o câncer. Vocês vão fazer a escolha conforme o paciente. Vocês iniciam o tratamento e ele ele vai avançando conforme o paciente permite, dentro das ampolagens, de 0,1, 1, 5. Isso vocês aprendem durante o nosso curso de viscoálbum. Sobre interações medicamentosas, não há indícios de interações importantes, não tem. Na verdade, vocês podem associar o viscoálbum com as mais diversas terapias, tanto dentro da medicina convencional, como dentro da medicina integrativa nas suas diferentes modalidades. O viscoálbum pode ser associado a qualquer terapia integrativa ou convencional. A única situação que eu peço a atenção dos colegas é não aplicar quando o paciente apresentar febre ou doenças concomitantes.
Essa febre precisa ser diagnosticada, a causa dela, lembrando que o Viscoalbo, um dos efeitos é a febre, como eu venho comentando, o aumento da temperatura, que é importantíssimo no processo de tratamento com a viscoterapia. Porém, quando nós tivermos febres decorrentes de outras situações, concomitantes, nós temos que primeiro resolver o processo e depois dar continuidade ao tratamento. Eu vou contar para vocês um caso, para ficar um pouco mais interessante. E aqui vai, é um cachorrinho muito gracinha, um chihuahua que agora já está indo para 13 anos. Ele veio para mim em fevereiro de 2020, ele apresentava um mau hálito, eu sugeri o dentista veterinário que observou um nódulo sublingual no exame quando ele foi fazer a limpeza de tártaro, porque ele não deixava a gente abrir a boquinha dele para ver o que estava acontecendo. Esse nódulo foi classificado como um linfoma de baixo grau e, na ocasião, o cliente resolveu aguardar e depois começou a tratar com o nosso oncologista através de quimioterapia. Infelizmente, ele descompensou e, em setembro, quando ele veio para mim diretamente, ele apresentava uma temperatura de 39,9, ele estava com febre, ele estava apresentando inapetência, sonolência, prostração, teve uma diarreia mucosa negra, ou seja, sanguinolenta, ele exibia dor epigástrica e muita dor na coluna torácica. A minha prescrição, na ocasião, foi corrigir o quadro clínico, ele precisava ser estabilizado, como eu comentei com vocês, nós nunca utilizamos o Viscoalbo quando nós temos uma situação aguda concomitante, e sugeri que a pessoa se informasse, passei toda a informação necessária para que ela conhecesse e nos permitisse tratar com o Viscoalbo. Logo em seguida, ele apresentou uma excelente melhora, infelizmente o quadro dele era decorrente da quimioterapia, o apetite havia melhorado e a nossa cliente falou que não queria mais tratar com quimioterapia, ela ficou realmente apreensiva. Na ocasião que ele veio para o retorno, ele estava com 37,9, o que é uma temperatura baixa para os cães. Isso é uma coisa que nós temos que aprender a observar. Temperatura baixa é doença, não é? É perda de calor. Nossa prescrição foi medicina integrativa, como eu sempre falo, eu lanço mão de vários recursos que eu tenho dentro da minha formação e associei o Viscoalbo 2 vezes por semana. Vejam que isso foi em setembro de 2020, no meio da pandemia. Ele vinha 2 vezes por semana, essa nossa cliente ela não quis aprender, é muito simples o manejo e a aplicação pelo cliente em casa. A grande maioria nós treinamos, eles aprendem, eles aplicam em casa e voltam nos retornos. Essa cliente, como a clínica é da próxima, ela prefere levar na clínica. Então, eu tenho um acompanhamento muito próximo do Bilinho. Um ano depois, ele continuava com o Viscoalbo 2 vezes por semana, a lesão foi diminuindo, e o animal disposto, ganhou peso, teve algumas intercorrências naturais, mas nada que parasse esse Viscoalbo. Em janeiro, este ano, nós passamos o Viscoalbo 1 vez por semana, mas eu vou contar para vocês por quê. Ele não tem mais lesão nenhuma. A cliente não quer parar porque ele melhorou muito das dores articulares. Então, nós atualmente mantemos ele com Viscoalbo 1 vez por semana, para ele não ter dor articular, ele fica muito bem disposto. E está aqui o nosso Bilinho, controladinho e mordendo todo mundo, óbvio, né? Quando não está de bom humor. Normalmente ele é bem tranquilo. Recordando, a ação citotóxica do Viscoalbo é específica sobre as células neoplásicas, induz apoptose, a morte da célula cancerosa, e inibe a angiogênese. Ele é um potente imunomodulador positivo para pacientes com imunidade comprometida. Ele tende a equilibrar a resposta TH1, TH2. Estimula o ataque de linfócitos T citotóxicos
e os natural killers ao tecido tumoral. Olha que bacana. Ele é protetor de DNA das células não neoplásicas. Além de combater o tumor em si, ele ainda evita o dano causado pela quimio e pela radioterapia. E ele reequilibra o sistema neuroendócrino. Ele libera as beta-endorfinas, gerando a sensação de bem-estar nesses pacientes. Sensação essa que favorece a alimentação, o sono e etc. Dentro dessa recordação que eu gostaria que vocês gravassem, fica sempre a importância de se utilizar um produto que é totalmente natural, praticamente sem efeitos colaterais, que pode ser associado a qualquer terapia para o câncer, favorecendo de forma importante a qualidade da resposta imune desses animais. Eu fico realmente muito grata, eu trabalho com Viscoalbum desde 2008, e a cada dia eu me surpreendo com resultados, desde animais que tiveram uma excelente recuperação pós-cirúrgica, e onde se previa talvez uma metástase foi-se evitada, pacientes que se recuperaram do câncer com cura, inclusive, claro, levando de forma importante em consideração o estágio em que esse animal chega a nós. Infelizmente, grande parte desses animais já chegam num estado onde ele não tem mais recursos para poder se defender deste câncer, mas ainda assim o Viscoalbum é bem prescrito. Por quê? Porque ele, inclusive, uma parte importante dele, e aí eu volto lá no comecinho da nossa palestra, é a abordagem espiritual da medicação antroposófica, onde nós temos o quê? Uma passagem desse animal mais tranquila, quando isso tem que acontecer. Sabendo que nós temos que integrar médico, paciente e cliente, todos nós trabalhando juntos, nós temos, inclusive, esse momento de passagem mais suave, menos sofrido. Então, eu só posso agradecer ao Viscoalbum vamos dizer, pela qualidade de atendimento para nós veterinários integrativos, como ele melhora, como traz benefícios e como o nosso cliente torna-se grato por esse atendimento. Para os nossos médicos veterinários, eu gostaria de fazer um gancho aqui, para quem se interessar, nós teremos dia 3 de setembro mais uma edição do nosso curso de Medicina Integrativa e Viscoalbum para pacientes oncológicos. É um curso onde eu e o Dr. Daniel Magano nós trazemos o que nós temos de mais interessante quanto à viscoterapia, falamos sobre diversas outras abordagens em medicina integrativa, como vitamina C, como DCA, como naltrexona, como a própria termoterapia e etc. Então, vale a pena conhecer e assistir a esse tipo de curso. Amplia muito a quantidade de possibilidades terapêuticas para o tratamento do paciente oncológico. Eu gostaria muito de agradecer aqui, principalmente ao Criador, por ter nos dado essa oportunidade de estarmos juntos aqui, conversando sobre essa planta maravilhosa, que é o Viscoalbum, e desfrutar dessa aventura, que é estarmos vivos, recebendo cada vez mais informação. Nós estamos numa época em que informação é tudo, e nós temos essa chance de estar integrados nesse momento do nosso planeta. Eu gostaria de agradecer muito à farmácia Healthtech Vet, que tem sido uma parceria maravilhosa, nos proporcionando a oportunidade de divulgar o Viscoalbum e os seus benefícios. Eu gostaria de agradecer à equipe da Healthtech Vet, que é maravilhosa. Eu não tenho como dizer o nome de todos, porque somos muitos, mas sempre empenhados em fazer toda a divulgação e o atendimento a vocês, colegas, como prescritores. Gostaria de agradecer os 343 inscritos para essa aula.
eu tenho certeza que os que não estiveram presentes nesse momento poderão assistir, essa aula será gravada, será disponibilizada, inclusive em YouTube, então todos os inscritos poderão ter acesso, assim como a todos, inclusive esse tipo de aula poderá ser distribuída ou divulgada entre os clientes dos nossos colegas, entre os amigos, entre todos os interessados na divulgação de uma medicina de qualidade para esses nossos animais. E eu gostaria de agradecer o farmacêutico, o Dr. Daniel Magano, um parceiro. Ele abraçou o meu pedido, vamos trabalhar o Viscoalbum junto aos médicos veterinários para que eles conheçam e façam bom uso dessa planta maravilhosa, que é um legado do Dr. Rudolf Steiner e da doutora Ita Wegman. Então, eu quero agradecer muito. Vou passar aqui para vocês meus contatos, ficam aqui a todos, e ficamos abertos, agora eu vou chamar o Dr. Daniel, para que possamos abrir para perguntas e tirar dúvidas, e, se Deus quiser, mais um pouquinho encerrar esse encontro maravilhoso do Viscoalbum com todos nós. Daniel? Muito obrigado, Cláudia. Eu que agradeço pela maravilhosa aula que você deu, que você conseguiu condensar tão bem, em tão pouco tempo, tanta informação valiosa, e acho que mais ainda do que a informação, trazer o seu entusiasmo, que é contagiante. Eu vou rapidamente ir passando aqui as perguntas para você, nós já estamos aqui com o horário apertando, são 5 para as 9, acho que a gente pode passar um pouquinho, já que a gente começou um pouquinho mais tarde, Sim. mas a gente não deveria passar muito. Então, eu já vou começar logo com a primeira pergunta da doutora Daniela, que pergunta se pode ser associado a cannabis, se Viscoalbum pode ser associado a cannabis. Sem problema algum. Pode e deve. Faço uso de cannabis, sou prescritora também de cannabis, tenho formação em cannabis, pode usar, pode ficar tranquila. Um usuário não identificado pergunta se pode ser usado em hemangiosarcoma. Com certeza, todo e qualquer tipo de tumor é indicado para o Viscoalbum. Doutora Daniele pergunta que muitos pacientes oncológicos apresentam febre. Nesses casos, não é indicado a terapia com o Visco? Desde que seja a febre do próprio tumor, sem problemas. O que a gente contraindica é quando a febre vem de algum processo concomitante. Por exemplo, uma pneumonia, uma cistite. Essa febre tem que ser investigada. Agora, sendo a febre do próprio tumor, não há problemas. Pode e deve usar o Viscoalbum. E lembrando que quando a febre passar, quando aquilo que causou a febre tiver sido curado ou controlado, o Viscoalbum pode ser reintroduzido ou introduzido, né, doutora Cláudia? Com certeza. Imediatamente, controlado o processo, segue com o Viscoalbum. Doutora Luísa pergunta se tem experiência com pacientes FeLV positivo, principalmente nos que já desenvolveram linfomas. Eu tenho essa pergunta durante o curso que nós temos para prescritores de Viscoalbum, frequentemente. Eu sempre respondo que na minha clínica, a casuística de FIV-FeLV é muito, muito baixa, então eu não tenho uma experiência própria. Mas no nosso grupo de prescritores, todos aqueles que fazem os nossos cursos entram para um grupo de WhatsApp aberto a todos os que concluem o curso, onde tiram as suas perguntas e podem esclarecer suas dúvidas. E lá nós já temos um grupinho que está trabalhando e usando o Viscoalbum para o tratamento de FIV-FeLV. Então, eu e o Dr. Daniel Magano estamos, vamos dizer, acompanhando esse pessoal. Mas, em princípio, eu acho que é muito bem indicado, assim como para os casos de leishmaniose, que é uma outra pergunta que nós temos. Inclusive, durante a aula, veio uma pergunta de uma colega de vocês sobre o caso de uma pincher com osteosarcoma. Eu já comecei a resposta, Cláudia, mas, por favor, depois você completa com o esquema de dosagem.
Aqui a doutora Amanda pergunta, qual é a via de administração do medicamento? Normalmente subcutânea, mas nós temos várias vias. Nós temos intratumoral, nós temos intravenoso. Então, atualmente eu estou trabalhando até intravesical. Então, são várias possibilidades. Sobre isso, nós costumamos conversar durante o curso de Viscum Album para os prescritores. Ali nós damos mais detalhes. A doutora Érica já traz logo um caso aqui muito interessante. Eu vou ler, mas eu acho que a doutora vai pedir para fazer o nosso curso. Então, estou com uma paciente canina com recidiva de linfoma multicêntrico após 6 meses do fim do ciclo completo de quimioterapia. Uma Yorkshire de 4 anos, que ainda está bem disposta. A tutora não quer mais fazer químio, mas quer cuidados paliativos. Faço atendimento de acupuntura nessa paciente toda semana. Eu queria iniciar Viscum Album, mas não sei qual é o protocolo instituir. Então, esse é um caso para a nossa colega entrar no dia 3 de setembro e fazer o curso. O que eu vou sugerir nesse caso, para eu poder ajudá-la, porque daqui até o dia 3 está difícil, está longe, entra, por favor, em contato comigo pelo telefone que eu passei, disponibilizei, ou diretamente com a farmácia Healthtech, que eles dirigem isso para mim, e aí eu vou conversar com você no privado, vou tentar te orientar, nós vamos encaminhando o caso, até que você possa fazer o curso e aprender a prescrever bem adequadamente. Doutor Luciano tem uma pergunta bem interessante também. Quando se aplica o Viscum Album, obrigatoriamente o animal tem que ter febre? Olha, o ideal é que tenha febre, mas nem todos desenvolvem febre. Os que desenvolvem, nós sabemos que a febre é um indicador de prognóstico, mas na minha experiência, nem todos desenvolvem febre, e isso não impede o tratamento e nem desfavorece, mas é uma das reações esperadas. A doutora Amanda pergunta qual seria a indicação do tipo de Viscum para carcinoma hepatocelular e por quê? Para cá, mais uma vez eu vou falar. Isso é uma questão bem teórica. Nós temos que olhar para o animal. Existe o tipo físico, a condição física do animal. Se é só no fígado ou se nós temos em metástase, a escolha do Viscum Album é um pouco mais complexa do que prescrever online sem conhecer o paciente. Caso queira, mais uma vez, entre em contato comigo ou diretamente na farmácia, nós orientamos para você começar a prescrever e aí depois você faz o curso e aprende a fazer isso direitinho. O Dr. Luciano pergunta, a frequência do uso do Viscum Album para doenças articulares é a mesma que para o uso em pacientes oncológicos? Não, não é. É um pouco diferente e, inclusive, o tipo de Viscum também varia. Também aqui cabe a orientação através do nosso curso e cada paciente é um paciente. Quando nós trabalhamos com medicina integrativa, nós temos que ter um olhar como um todo. Então, tem que ser levado em conta a idade, o peso, a condição física desse paciente, o estágio da doença. Então, para cada um, aos pouquinhos, você vai pegando o seu jeitinho e você desenvolve a sua técnica. Mas, infelizmente, precisa de um início, de uma formação. Precisa de base, um pouquinho, sempre precisa dar uma estudadinha, né, doutor Daniel? Faz muito bem. A doutora Cíntia pergunta, na DRC tem indicação? Na doença renal crônica, olha, depende da causa, né? Nós temos que entender que a doença renal crônica, ela tem diversas causas. Por exemplo, uma glomerulonefrite que tem uma causa imunológica, talvez fosse indicada. Não está dentro das orientações do produto, mas, assim, na minha experiência, sempre há benefícios no tratamento com o Viscum Album. E aí você vai modular a resposta imune. Tá bom? Uma coisa interessante, dando um pitaco, que eu tenho observado e muito, isso já é descrito, é a diminuição das enzimas hepáticas. Isso fica evidente se você consegue acompanhar com os exames laboratoriais o seu paciente.
Doutora Érica pergunta, tumores cerebrais, de um modo geral, têm indicação? Tem. Tem alguns cuidados que vocês aprendem durante o curso, mas pode e deve ser usado. A doutora Amanda faz uma pergunta complicada aqui. Qual é a média de preço do tratamento com Viscom? Complicado, né, Daniel? Na verdade, você tem que ver, depende da forma com que você trabalha. Eu vou dar um pitaco e aí cada um desenvolve, e a gente conversa sobre isso durante o curso também. Eu tenho uma consulta com um preço diferenciado, porque eu tenho uma especialidade como medicina veterinária integrativa. Meu cliente paga a consulta e eu, Cláudia, indico, faço a prescrição e ele compra diretamente na farmácia e eu ensino como aplicar, oriento. Porém, existem alguns colegas que têm o produto na clínica e fazem uso dentro da clínica. Outra possibilidade, quando vocês aprendem a fazer intravenoso, e aí precisa ser em ambiente de ambulatório, a aplicação é intravenosa, o preço já é diferenciado e é outro. Então, fica muito difícil nós colocarmos aqui o preço exato de cada tratamento, mesmo porque tem pacientes que tomam o Viscom, é aplicado 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Varia também se você está aplicando 0,1 miligrama ou se você está usando uma ampola de 30 miligramas. Os custos são um pouco diferentes. Então, fica realmente difícil de nós precificarmos. Porém, o que eu posso adiantar é que é viável, é um valor bem razoável, e para o pessoal que prescreve cannabis, sabe que cannabis também não é uma coisa barata, mas eu diria que tanto um como o outro, todos são acessíveis, desde que o cliente possa ter acesso a isso. Vou ser um pouco mais rápido. Dr. Edenilson pergunta se há pesquisas sólidas com a tintura hidroalcoólica de Viscom album, administrado de forma oral para tratamento do câncer em cães e humanos. Nós sabemos que as lectinas são muito sensíveis e que, quando ingeridas, elas são destruídas pelo suco gástrico. Então, o extrato do Viscom por via oral, ele infelizmente não tem a mesma eficácia. Nós sabemos que a indicação realmente é injetável. Talvez o Dr. Magano queira complementar, ele como farmacêutico tem mais conhecimento ainda sobre isso. Perfeita a resposta, doutora Cláudia. Existem inícios de algumas pesquisas com a tintura hidroalcoólica, mas são alguns testes in vitro que foram feitos, que mostraram alguns resultados interessantes, mas, no meu entendimento como farmacêutico homeopata também, é que, nesse caso, a gente está contando principalmente com a força vital da planta e muito pouco com os componentes, digamos, materiais, né, como a medicina antroposófica introduz, né? Ela combina tanto a ação vital da planta e do medicamento, também com os componentes bioquímicos dela. Dr. Luciano tem mais uma pergunta. Quando se usa o Viscom album para doenças articulares, o animal pode obter algum benefício de prevenção de câncer? Olha que interessante a pergunta. Eu não peguei a pergunta, desculpa, Quando Daniel. se usa Viscom album para doenças articulares, o animal pode obter algum benefício da prevenção do câncer? Ou seja, você vai tratar a articulação, ele pode se prevenir de câncer? Vamos imaginar que nós não soubéssemos que esse paciente tem um início de um câncer. Eu acredito sim. Realmente, assim, o que nós sabemos é que o paciente oncológico, usando o Viscom, ele tem muitos benefícios nas dores articulares. Mas, até por lógica e a ação dele, quando você fizesse o uso para a doença articular, indiretamente, com certeza, você está prevenindo o câncer. Doutora Leila pergunta se pacientes caninos com epilepsias podem utilizar Viscom album. Podem, nunca tive nenhum problema, nenhum quadro. Talvez iniciar, como eu sempre recomendo, com doses bem baixinhas,
e acompanhar para ver qual é a reação desse paciente. Mas, a princípio, não há nenhuma contraindicação. Ok, tem algumas perguntas aqui sobre o curso, acho que essas informações já foram dadas, nós vamos passar para todos os inscritos as informações sobre o curso vai ser gravado, pode ser assistido depois. Então, aqui mais uma pergunta técnica, outra vez bem interessante, doutora Fernanda pergunta, quando tem a febre esperada, em quanto tempo ela estabiliza ou precisa entrar com medicação? Não é recomendado entrar com a medicação, nós queremos que ele tenha febre, por isso que eu sempre recomendo começar com doses baixas, porque aí não é uma febre que explode, que destrói o animal, você vai acompanhando e vai aprendendo a lidar com isso, e ela estabiliza muito rápido. Normalmente eu recomendo que aplique à noite, ele tem uma febrinha pela manhã, e durante o dia essa febre vai passando, ele retoma, e normalmente no começo do tratamento nas mudanças de dose, mas tranquilamente dá para manejar, é um sinal importante para o nosso tratamento. A doutora Mônica pergunta o tempo de duração do nosso curso. É um dia, começa às 10 da manhã, termina às 6 da tarde. Bem tranquilo, fica gravado, quem não consegue assistir no dia pode assistir depois, ele fica na plataforma normalmente 2 meses, então quem faz o curso, imediatamente na segunda, terça-feira já entra no grupo de WhatsApp e já tem, assim que nós descemos os slides, vai para a plataforma, vocês podem acessar a gravação. E vocês recebem também os slides da apresentação. E uma última pergunta que eu acho que eu posso responder. A doutora Cíntia pergunta se a HealthTech tem a apresentação do produto fermentado e qual a diferença para o não fermentado. Doutora Cíntia, a HealthTech não trabalha com viscum fermentado, trabalha com viscum da Elixir, que é um viscum extraído somente com água pura. E a diferença do fermentado é que justamente durante o processo de extração ocorre uma fermentação lática, e essa fermentação lática causa algumas alterações, então, ali na mistura de planta que está sendo extraída. Então, aqui temos as perguntas, e também já são 9h12 no meu relógio, acho que já está na hora de a gente encerrar. Então, com isso, eu gostaria de agradecer de coração, Cláudia, pela dedicação, pela preparação. Eu sei que essa aula, por ser até curta, deu mais trabalho para preparar do que o curso, então eu agradeço muito por isso. Também quero agradecer ao apoio da turma da HealthTech, que está sempre ajudando a gente. Gostaria aqui de deixar sempre uma homenagem ao João Teruya, que nos deixou há 2 meses e que acatou com tanto carinho e com tanto entusiasmo a ideia de trazer o Viscum Album aqui para o Brasil, dentro da HealthTech. E agradecer, é claro, a cada um de vocês que nos acompanharam nessa aventura, nessa informação tão gostosa. E fica, claro, o convite de nos encontrarmos novamente no curso ou em qualquer outra oportunidade. E, quando for possível e conveniente, nós vamos nos encontrar pessoalmente, que é uma coisa que também faz muita falta. Então, doutora Cláudia, ainda pode se despedir. Quero agradecer novamente a todos. Muito obrigada, Daniel, parceiro, querido. Eu diria a pessoa que eu conheço que mais entende de Viscum Album no Brasil, orienta tanto nós veterinários como os médicos humanos, é uma referência nesse conhecimento. Ele estará conosco no nosso próximo curso do dia 3 de setembro. Aguardo vocês no nosso curso, eu tenho certeza que a cada edição nós aprimoramos cada vez mais para que fique mais acessível, mais interessante. E desejo para todos muita saúde, muita boa vontade em estudar, porque o futuro é esse, informação. Estamos todos juntos aí nessa, vamos dizer, nessa campanha pela saúde dos nossos animais. Muito obrigada, gente. Uma boa noite a todos.
Boa noite e bom descanso.